Olá, estamos iniciando o nosso primeiro bloco de notícias da manhã, aqui da TV da Transparência. Hoje é segunda-feira, dia 8 de dezembro de 2025. Daremos início aos destaques desta manhã pelo jornal Folha de São Paulo. E o destaque de hoje é sobre o resultado da pesquisa Datafolha. Aqui diz que para 54%, Bolsonaro quis fugir. 33% culpam surto por dano à tornozeleira. E jovens de 16 a 24 anos afirmam acreditar mais na possibilidade de fuga, enquanto os mais ricos apostam na justificativa de surto. Um outro assunto em destaque agora neste carrossel de imagens, aqui diz que imagens do Smart Sampa mostram suspeitos de roubar obras de Matisse Cândido Portinari da Biblioteca Mário de Andrade, lá em São Paulo. Sobre o meio ambiente, maior reservatório do Cantareira tem áreas secas e 17,6% de volume armazenado. E o governo diz que já iniciou a captação de água do rio Itapanhaú. Sobre a economia, temos um assunto sobre os juros. Aqui diz que a dívida pública global se aproxima de 100% do PIB e deve superar o patamar provocado pela pandemia. Aqui diz que países como o Brasil encaram risco de ter de pagar mais juro para rolar débitos. Também temos um destaque para a América do Sul, que venezuelanos fazem planos para caso de invasão dos Estados Unidos e queda de ditadura de Nicolás Maduro. E corpos no mar da Colômbia podem ser mortos pelos Estados Unidos, diz Petro. Um outro assunto agora na Folha Estudantes, aplicado no Pará, novo exame do Enem reúne mais de 5 questões antecipadas por estudante. Falando sobre o judiciário, aborto, redes sociais, emendas. Saiba o que pensa Jorge Messias, indicado por Lula para o Supremo Tribunal Federal. Aqui diz que o AGU ganha espaço na oposição e deve receber votos do partido de Bolsonaro. E falando também sobre a política, Flávio condiciona a desistência de candidatura a Bolsonaro livre nas urnas, afirma em entrevista. Também temos aqui um assunto para os Estados Unidos. Chamar Trump de fascista é algo estúpido, disse CEO com contratos com o órgão de imigração dos Estados Unidos. Palantir, de Alex Karp, controla softwares que balizam ações de segurança e também de outras áreas. E um outro destaque para a Eletrobras, que diz que o governo tem pressa em caso no STF para destravar o socorro de 2,4 bilhões de reais para a eletronuclear. Das artes plásticas, aqui diz que uma feira em Miami reúne gênios da arte batendo de frente com Tech Bros que comandam aí o mundo. E o caso de violência, de acordo com o estudo, arsenal dos bandidos fica mais forte e novo após decretos pró-armas de Bolsonaro. Um levantamento analisa 255,9 mil apreensões entre 2018 e 2023. Fuzis e 9mm também aumentam. Na sessão Pare para Ler de hoje, da Folha de São Paulo, o tema a ser abordado é sobre a saúde mental, que diz que neurologistas explicam 4 tipos diferentes de demência e como eles danificam o cérebro. Especialistas afirmam que obter o diagnóstico preciso é importante para gerenciar sintomas e saber o que esperar do progresso dessa doença. Agora, nos destaques sobre a economia, primeiro assunto de hoje é sobre feriados. Dia 8 de dezembro é feriado em 12 capitais no interior de São Paulo. Celebração de Nossa Senhora da Imaculada Conceição também é aniversário de cidades. Agora falando sobre banco digital, aqui diz que, de acordo com o estudo, mais de 90% temem repasse de custos caso a tributação sobre fintechs aumente. Projeto de lei em tramitação no Congresso prevê o aumento de taxas de forma escalonada.
Também temos aqui um outro levantamento. A maioria dos brasileiros mantém compras em sites estrangeiros após taxa. Para 85%, produtos nacionais não deveriam pagar mais impostos que os importados. A Folha de São Paulo, nesta mesma editoria, nos traz aqui uma análise. A onda de megafusões vai destruir valor para acionistas? E movimento ainda é arriscado. 2025 já é ano com maior número em volume e valor de fusões corporativas desde 2021. Falando sobre o Banco Central, temos aqui um destaque. Copom deve manter Selic em 15%, apesar de PIB fraco, mas abrir espaço para corte em 2026. Apostas para início do ciclo de queda de taxa de juros estão divididas entre janeiro e março. Já na política, temos um assunto aqui em destaque. A aliança no pleito ao Senado pela Paraíba fica em risco e tensão entre Mota e Lula aumenta. O presidente da Câmara planeja eleger o pai, que é o prefeito de Patos, para a posição no Senado. Temos aqui um destaque internacional que diz que como comunidades de Uganda reduzem violência doméstica pela metade com mobilização, engajamento de homens, educação para as relações de gênero e prevenção funcionam. Agora, no caderno de cotidiano, temos aqui alguns destaques. Primeiro caso é para uma violência. Trabalho por aplicativo ajuda a diminuir criminalidade em São Paulo, diz estudo feito pelo MIT. Pesquisa cruza dados de 2010 a 2019. Queda de crimes é maior em regiões mais pobres. E sobre o Rio de Janeiro, aqui diz que parte interna de Sobrado desaba e deixa 10 moradores feridos. Os bombeiros fazem buscas. Esse acidente aconteceu durante a madrugada na zona oeste da capital do Rio de Janeiro. Já na Folha Estudantes, também temos mais um destaque. Candidatos apontam primeiro dia difícil na segunda fase da Unesp e os professores veem um equilíbrio. Questões discursivas da prova cobram temas clássicos e exigem domínio conceitual. E mais um assunto para a violência na Folha de São Paulo. Assaltantes cercam turistas em São Sebastião, no litoral, e polícia prende 2. A prefeitura diz que monitoramento do Smart São Seba reconheceu homens mediante vídeo. Agora, na editoria de saúde, temos aqui uma pesquisa, um resultado, na verdade, de uma pesquisa do Fiocruz. O uso de drogas faz homens jovens liderarem internações por saúde mental. Faixa de 15 a 29 anos responde por 61% das internações no SUS, aponta o estudo da Fiocruz. O outro destaque, agora falando sobre ciência e meio ambiente. Tartarugas em fuga deixaram rastro na Itália há 80 milhões de anos. Os pesquisadores sugerem que um terremoto assustou os animais, causando aí a debandada. Agora, na capa do jornal Estado de São Paulo desta manhã, de segunda-feira, a manchete de hoje é sobre economia e negócios. Aqui diz que negócios chineses no Brasil se disseminam e alcançam mais setores. O país recebeu 73 bilhões de dólares em investimentos de empresas do gigante asiático entre 2007 e 2023. Há quase uma década, predominavam nos investimentos chineses no Brasil as grandes fusões e aquisições, sobretudo em energia. Esse perfil mudou radicalmente. Aqui nos explica que hoje as transações são menores, mas elas acontecem em maior número e em mais setores, conforme estudo realizado pela Boutique de Investimentos Araújo Fontes. Essas fusões e aquisições caíram, enquanto o investimento em novos projetos aumentou. Em 2021, praticamente metade dos recursos investidos no país ia para empreendimentos que se iniciam do zero. Em 2023,
o total chegava a 90%. A instalação dos grandes conglomerados da nação asiática no Brasil tem atraído empresas chinesas de menor porte. E na prática, são outras companhias que se estabelecem aqui para trabalhar principalmente para as grandes corporações da China. E aqui nos informa o dado que o Estadão nos traz, que 265 projetos chineses foram confirmados nesse período. A maior parcela dos recursos foi para energia elétrica, correspondendo a 45%. Agora, falando sobre política, temos aqui uma próxima chamada de capa. Flávio admite desistir de candidatura, mas diz ter um preço para isso. O senador Flávio Bolsonaro sugeriu que poderia negociar a desistência. Mas mais tarde, em entrevista, disse que o seu preço é Bolsonaro livre e nas urnas. E aqui temos as aspas de Flávio Bolsonaro. Tem uma possibilidade de eu não ir até o fim e eu tenho preço para isso. Eu vou negociar. Agora, falando sobre a crise na Venezuela, que é um outro destaque, opositor de Maduro morre na prisão em Caracas. Estados Unidos falam em regime criminoso. Alfredo Dias, um ex-governador, estava detido em local descrito como centro de tortura. Agora falando sobre um crime em São Paulo, dupla rouba Matisse e Portinari da Biblioteca Mário de Andrade. Aqui diz que 2 criminosos armados invadiram o local, renderam os seguranças e levaram 13 gravuras dos artistas. Inclusive, falando sobre segurança, que é um outro assunto de hoje, 80% das delegacias da mulher do país descumprem a lei e não funcionam 24 horas. Conforme dados recentes do Ministério da Justiça, a estrutura para atender vítimas de violência ainda é falha. Inclusive, falando aí sobre a questão feminina na sociedade, temos aí um destaque para as manifestações. Protestos contra o feminicídio reúnem manifestantes em cidades do país. Atos reuniram milhares de pessoas em São Paulo, Rio de Janeiro, Recife e Belo Horizonte. Agora, na editoria de esportes, temos aqui um destaque. Tetracampeonato faz de Raíssa a maior vencedora de sua geração. A skatista brasileira Raíssa Leal, de 17 anos, se tornou a maior vencedora de sua geração ao conquistar ontem o tetracampeonato da Liga Internacional de Skate Street com a vitória no Super Crown no ginásio de Ibirapuera, diante de 10 mil pessoas. Também temos um outro assunto sobre a Ásia. Premier coloca Japão em rota de colisão com a China. Também sobre saúde, sem aval científico, cresce o uso de testosterona em mulher. Sobre o sistema financeiro, aqui diz que o ministro do STF, o Dias Toffoli, viajou em jatinho com advogado de diretor do Banco Master. E sobre cinema, Dores, pela ótica da infância em A Natureza das Coisas Invisíveis. Por último, temos aqui mais um assunto sobre esportes, desta vez sobre futebol. Santos e Inter escapam. Ceará e Fortaleza caem. Inclusive, falando ainda sobre futebol, este é um destaque no alto da capa do jornal Globo desta segunda-feira. Aqui diz que Flu no embalo de Ganso e Thiago Silva. Com gols de Thiago Silva e Ganso, Fluminense venceu Bahia por 2-0. No Maracanã, e se classificou para a Libertadores. Já o Botafogo, que derrotou o Fortaleza por 4-2, está na pré-Libertadores. Apesar de goleado pelo Atlético Mineirense por 5-0, o Vasco garantiu vaga, ao menos na Sul-Americana. Fortaleza, Ceará, Sport e Juventude foram rebaixados. Agora, a manchete de hoje do Jornal Globo fala sobre a economia. Gastos fora da meta fiscal aumentam para 170 bilhões de reais.
Governo e Congresso criam exceções ao limite de despesas que ampliam a dívida e dificultam o ajuste nas contas públicas. Aqui nos informa que Governo e Congresso aprovaram no último mês mais 15 bilhões em despesas que poderão ser contabilizadas como exceção do limite de gastos do arcabouço fiscal. Ou seja, na prática, não serão consideradas para a meta fiscal de 2026, ano eleitoral, quando o governo Lula tem por objetivo alcançar o seu primeiro superávit nas contas públicas, de 0,25% do PIB. Só para socorrer os Correios, será possível gastar 10 bilhões de reais fora da meta. E com isso, em 3 anos de vigência do arcabouço fiscal criado para ser um mecanismo de ajuste das contas públicas a longo prazo, serão 170 bilhões em exceções. Aqui diz que isso é o equivalente a um ano do programa Bolsa Família. E para os analistas, os puxadinhos corroem a credibilidade do arcabouço. Mesmo não contabilizados na meta fiscal, esses gastos ampliam a dívida pública. Já um outro destaque de hoje é sobre política. Aqui diz que Flávio cogita desistir de ser candidato em troca de anistia. Indicado por Bolsonaro para tentar presidência, o senador diz que tem um preço. Menos de 48 horas após anunciar sua candidatura às eleições presidenciais, o senador Flávio indicou que pode desistir se o Congresso aprovar uma anistia a seu pai, que cumpre pena de 27 anos por tentativa de golpe de Estado. E um outro assunto: ladrões roubam obras de Matisse e Portinari em São Paulo. Aqui diz que 2 homens armados invadiram a Biblioteca Municipal Mário de Andrade, renderam os seguranças e também um casal que visitava a exposição. Roubaram 13 gravuras e saíram pela porta da frente da biblioteca lá no estado paulista. Falando sobre saúde, temos aqui um destaque que o whey protein e suplementos batizados avançam no país. A Anvisa constatou 65% com alguma irregularidade, desde dado impreciso no rótulo a falhas em testes de pureza. Falando também sobre juventude perdida, que diz que reincidência é comum entre menores infratores. Uma pesquisa mostra que 46% dos internos já tiveram passagem anterior pelo sistema socioeducativo do Rio de Janeiro. E sobre o Rio de Janeiro, após 5 anos, a árvore de Natal da Lagoa voltou a brilhar este fim de semana. Também na editoria do Rio, aqui diz sobre os parabéns para o Museu do Amanhã, símbolo da revitalização da zona portuária do Rio. Instituição completa 10 anos, com mostra inédita, renovação na exposição permanente e também recordes de públicos. E por fim, no Jornal Globo, temos aqui um destaque que milhares vão às ruas contra o feminicídio. Mulheres se deitam no chão para simbolizar o luto, em ato que reuniu cerca de 9.000 pessoas na Avenida Paulista. A escalada de feminicídios no país motivou protestos em ao menos 90 cidades do país nesse domingo, dia 7 de dezembro, inclusive aqui em Fortaleza. E falando sobre casos de feminicídio, o Correio Brasiliense de hoje nos traz aqui um assunto sobre o crime no quartel do Exército. Família protesta contra julgamento do assassino de Maria de Lourdes pelo STM. O Superior Tribunal Militar pediu que o crime cometido pelo soldado Kelvin Barros da Silva, que confessou ter assassinado a cabo Maria de Lourdes Freire Matos, sexta-feira, no 1º Regimento de Cavalaria de Guardas, seja julgado pela Justiça Militar da União. A advogada da família da vítima, Leila Santiago, explica que na Justiça Comum o feminicídio é crime autônomo com pena de 20 a 40 anos. Porém, na Justiça Militar, trata-se de uma qualificadora com pena de 12 a 20 anos. Apesar de a transferência não ser definitiva, a possibilidade deixou a família indignada com o rumo que o caso
possa tomar. E a advogada protestou afirmando o seguinte: não permitiremos outra violência e violação contra a Maria, que foi vítima de mais um feminicídio aqui no nosso país. Inclusive, nas ruas do país, clamor pela vida das mulheres. Em diversas cidades do Brasil, como Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, Recife e Belo Horizonte, milhares de pessoas foram às ruas pelo fim da violência contra a mulher. A mobilização ocorreu após a repercussão de casos brutais, como o próprio assassinato da cabo do Exército Maria de Lourdes Freire Matos, que foi esfaqueada e carbonizada por um soldado dentro do quartel na capital federal, e o atropelamento de Tainara Santos, que foi arrastada por 1 quilômetro em uma rua de São Paulo e que teve as suas pernas amputadas. Basta de feminicídio, queremos as mulheres vivas, gritaram os manifestantes na Avenida Paulista. Segundo o Ministério das Mulheres, neste ano foram registrados mais de 1.180 feminicídios e quase 3.000 atendimentos diários pelo Ligue 180. Como a gente observa aqui nestas imagens, a primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, e as ministras do governo federal também participaram do protesto em Brasília. Já nesta outra imagem, na Avenida Paulista, manifestação reuniu mais de 9.000 pessoas. E em Curitiba, houve uma caminhada pelas ruas do centro. Agora, mudando de assunto, temos aqui o destaque: conheça os seus direitos como consumidor no atendimento online. Um outro destaque fala sobre um estudo que mostra que os carros elétricos são menos poluentes. E o 13º salário também é um destaque, que diz sobre a hora de pagar dívidas, poupar ou investir. Temos aqui um assunto para a educação em busca do futuro. O segundo dia de provas do chamado Enem dos concursos registrou lá no Distrito Federal o menor índice de abstenção, representando 15%. Na primeira etapa do PAS, também ontem, os estudantes foram surpreendidos pelo tema da redação sobre a vida dos jovens durante a pandemia. Já no caderno Divirta-se Mais, vencedores da primeira edição do Prêmio JK, promovido pelo Correio, serão conhecidos amanhã no auditório do Tribunal de Contas da União. E sobre uma despedida serena, já no caderno de Cidades, emoção e gratidão marcaram um adeus ao mestre Hu, médico, arquiteto e instrutor de Tai Chi Chuan, que é uma referência para uma geração de alunos. E por último, um assunto para os esportes, dizendo que Raíssa é tetra. A brasileira, que tem 17 anos de idade, dominou a final em São Paulo e se tornou a primeira tetracampeã da Liga Mundial de Skate Street. Falando sobre, agora na capa do jornal O Povo, desta manhã de segunda-feira, temos aqui apenas 2 destaques. Primeira sobre protesto, não ao feminicídio. Manifestações contra a violência de gênero aconteceram em várias cidades do Brasil. Em Fortaleza, mulheres se reuniram na Praia de Iracema para protestar contra os feminicídios, que no Ceará ultrapassaram 43 casos neste mês, e o número é o maior desde 2018. Já um outro assunto, rebaixados. Ceará perde para o Palmeiras e cai à Série B 2026. E Fortaleza derrotado pelo Botafogo e também é relegado. E clubes cearenses têm força para se reerguer já em 2026. Agora, no valor econômico de hoje, temos aqui 3 principais destaques no alto da capa. O primeiro foi uma entrevista que aconteceu ao CB Professional sob o comando de Luiz Fernando Gonçalves. Dell ampliou o portfólio de soluções em IA antes de ela ser tendência. Na segurança pública, manifestações pelo país denunciam feminicídios e atos de violência contra as mulheres. Já na agricultura, com margens elevadas, bioinsumos ganham peso na estratégia da Mosaic, diz o diretor Alexandre Alves. Já
A manchete de hoje fala sobre cenários. Menor oferta de gado para abate gera pressão no preço da carne para 2026. Economistas e produtores prevêem alta da arroba devido ao ciclo pecuário, aumentando a possibilidade de maior inflação de alimentos em ano eleitoral. Também sobre economia, Copom deve cortar juros em janeiro, mostra pesquisa. Aqui diz que, em meio à atual postura conservadora do Banco Central, é praticamente unânime a expectativa de que o Comitê de Política Monetária manterá os juros básicos em 15% anuais na reunião desta semana. De 112 instituições financeiras e consultorias ouvidas pelo próprio jornal Valor Econômico, aqui nos informa que apenas 2 esperam um corte na Selic neste encontro. Já para a primeira reunião de 2026, em janeiro, 54% das casas apostam que haverá o início do ciclo de corte de juros. Apesar do cenário de desaceleração da atividade e melhora também da inflação, a postura bastante cautelosa dos diretores do Banco Central, e em especial de seu presidente, o Gabriel Galípolo, deixa o mercado em dúvida sobre possíveis sinalizações em relação ao rumo da Selic no comunicado da decisão desta semana, e abre aspas. Um corte em janeiro seria justificável, mas a comunicação do Banco Central ainda tem sido dura. O Banco Central não tem mostrado euforia com os números melhores. Fecha aspas, afirma Marcela Rocha, da Principal Asset. E falando sobre política, deixar a eleição tem preço, diz Flávio Bolsonaro. 2 dias depois de anunciar que fora escolhido pelo pai para disputar a presidência, o senador Flávio Bolsonaro já admitiu ontem que pode abandonar a pré-candidatura. Ele afirmou que eu tenho preço para isso. Barganhou, sinalizando que a aprovação de uma anistia aos condenados pelos atos golpistas seria o ponto inicial das negociações. E dando continuidade aos destaques na capa do Valor Econômico desta segunda-feira, temos aqui um assunto sobre economia. Reforma tributária pode vencer último empecilho no Congresso. Aqui diz que a Câmara dos Deputados pode destravar nesta semana a votação do projeto de lei complementar, PLP, número 108, o último que falta para concluir a regulamentação da reforma tributária. Aqui nos diz que a demora, na aprovação da matéria preocupa o Ministério da Fazenda e os estados veem risco de entrarem atrasados na fase de testes do novo sistema. O PLP 108 voltou à Câmara depois de ter sido alterado pelo Senado. Também temos uma entrevista em destaque. Bernie Mensah, presidente das operações internacionais de Bank of America, afirma haver um aumento do interesse de estrangeiros pelo país e que eles estão mais focados nos fundamentos da economia brasileira do que preocupados com a proximidade das eleições presidenciais de 2026. Ele afirma que o Brasil está muito bem posicionado para o crescimento global. Outro destaque também no Valor Econômico diz que o governo retoma a negociação com Viracopos. E sobre o marketing, a maior transformação dos últimos anos é pela velocidade e a potência com que um consumidor se faz ouvir, diz a Flávia Molina, ela que é a vice-presidente de marketing da Camil. Ela diz que ganhou o microfone e mudou o marketing. Já sobre política, ainda no Valor Econômico, temos aqui esta matéria em destaque. Pré-candidatura de Flávio embaralha a direita para 2026. A leitura inicial do entorno de Tarcísio é a de que movimento do filho de Bolsonaro tira o governador momentaneamente de foco. Aqui nos diz que o anúncio de que o senador Flávio Bolsonaro foi escolhido para receber o apoio do pai, que é o ex-presidente Jair Bolsonaro, na corrida ao Palácio do Planalto em 2026, foi visto com surpresa e cautela por parte das lideranças de direita, que agora refazem os cálculos. Fontes ouvidas
pelo jornal relataram um cenário de ceticismo neste primeiro momento e o desejo de observar os desdobramentos. No núcleo duro do bolsonarismo, as manifestações têm sido em tom de entusiasmo com essa hipótese. E no entorno do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que vinha sendo tratado como nome predileto de setores da direita e do centrão, a leitura inicial é de que o movimento de Flávio faz com que ele saia do foco, ao menos momentaneamente. Tarcísio foi avisado por Flávio da decisão do ex-presidente antes da informação vir a público. Em coluna do portal Metrópolis, na tarde de sexta, dia 5, e o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, confirmou a decisão da legenda no mesmo dia. Agora, 2 dias depois, ontem, no domingo, dia 7 de dezembro, Flávio admitiu que pode não levar a candidatura até o fim. Ele afirmou o seguinte: eu tenho preço para isso e vou negociar. Afirmou, sinalizando que esse preço seria a aprovação de uma anistia aos condenados por tentativa de golpe de Estado, que poderia livrar o seu pai da prisão. E Flávio afirmou ainda que vai se reunir nesta segunda, dia 8, com dirigentes de partidos da direita para tratar sobre a sua candidatura. E Tarcísio é visto como o nome com maior possibilidade de construir consenso para que a oposição ao presidente Lula tente se unificar ainda no primeiro turno, evitando uma pulverização de votos. Os governadores de Goiás, Ronaldo Caiado, e de Minas Gerais, Romeu Zema, que têm pré-candidaturas lançadas, devem adaptar suas estratégias caso Flávio esteja no páreo. Na sexta-feira, ambos confirmaram que concorrerão à presidência em 2026. Aqui também nos informa nesta matéria que os aliados de Tarcísio endossaram nos bastidores, antes do anúncio de Flávio, a defesa de que ele apostasse na tentativa de reeleição, na expectativa de uma vitória tida como praticamente certa no Estado. E um dos pontos repetidos pelos entusiastas desse plano era o de que Lula se mantém competitivo e dispõe de um trunfo eleitoral que nenhum dos rivais possui, que é o controle da máquina pública. E segundo os aliados de Tarcísio, a indicação de Flávio fará com que o governador concentre a sua energia na tentativa de reeleição, como a gente falou anteriormente, já que ele se recusa a discutir qualquer plano nacional sem a bênção do ex-presidente. E os próximos passos, nas palavras aí de um auxiliar, devem ser abraçar a pré-candidatura de Flávio e oferecer um palanque forte para o aliado no estado de São Paulo no próximo ano. E essa mesma fonte, no entanto, pondera que a confirmação da candidatura de Flávio ainda depende de uma série de fatores. Para um dirigente de um partido de centro-direita que acompanha as tratativas eleitorais em São Paulo, o movimento de Flávio soa como precipitado, mas pode embutir um desejo da família de ocupar um vácuo político, na intenção de manter uma mobilização popular em torno de Bolsonaro, agora preso. E um outro destaque, falando aí sobre este assunto, Tarcísio não entrará partido nas eleições. Foi o que avaliou uma cientista política. Lara Mesquita diz que o governador tomará sua decisão eleitoral somente em março, quando terá que escolher se afasta ou não do governador para se candidatar. Naquele momento terá conversa definitiva com o ex-presidente Bolsonaro. E se confirmada, a escolha do PL favorece Lula, dizem os especialistas. Efeito inicial de indicação de Flávio para concorrer ao Planalto deve ser freio na direita e pode resultar em um fortalecimento de novo nome, segundo os cientistas políticos. Aqui diz que o lançamento da pré-candidatura do senador Flávio Bolsonaro à presidência da República deve ter como efeito inicial um freio nas articulações de outros nomes da direita para 2026. Esse processo pode acabar favorecendo a formação de quadros independentes do bolsonarismo, avaliam os cientistas políticos ouvidos aqui pelo jornal Valor Econômico. E há ainda uma leitura de que o cenário
se realmente for confirmado, seria mais vantajoso para o presidente Lula, que deve tentar a reeleição no próximo ano. E aqui temos as aspas do cientista político Carlos Melo, que é professor do INSPER, sobre este cenário político. Ele afirmou que é um banho de água fria em alguns candidatos. Tarcísio dizia que não era candidato, mas se movia como se fosse. O anúncio significa um freio de mão nesse processo, paralisa. Vai levar alguns dias, se não semanas, para avaliar se é definitivo ou não. Que jogo é esse? Empaca o ritmo da direita. Que diz também que o entrevistado é cauteloso ao comentar a reação de alas de partidos do Centrão, como o União Brasil, que indicou ter preferência por um nome que não represente a polarização com o PT, que diz que o grupo político tem dado sinais de preferência a uma candidatura presidencial de Tarcísio. O cientista político complementa dizendo que precisa ver se toda a direita vai fazer esse raciocínio em relação aos votos de Bolsonaro. O bolsonarismo tem um piso elevado de 15%, talvez 20% dos votos, e isso não é pouca coisa. Se a candidatura de Flávio for definitiva, se for séria, vai ser complicado. E um outro assunto, Flávio Bolsonaro afirma ter um preço para desistir de candidatura à presidência. 2 dias após anunciar que foi escolhido pelo seu pai, o Jair Bolsonaro, para representá-lo nas eleições de 2026, o senador se mostrou aberto a negociar e fatura seria a votação do projeto de anistia, que diz que o aceno para uma possível negociação acontece após uma reação negativa do mercado financeiro à decisão de Bolsonaro, preso por tentativa de golpe de Estado, de escolher o próprio filho como seu representante na corrida eleitoral do ano que vem. Além disso, essa notícia gerou desconfiança de partidos do Centrão, que vem mais chances se o candidato for o governador de São Paulo, o Tarcísio de Freitas. E a descrença com a candidatura de Flávio tem relação com o cenário apresentado pelas pesquisas de opinião. Um levantamento divulgado pelo Datafolha no último sábado, dia 6, mostrou que Flávio ficaria 15 pontos atrás de Lula no eventual segundo turno entre os dois. E outros nomes da direita, como o próprio Tarcísio e o governador do Paraná, Ratinho Júnior, marcam 5 e 6 pontos de desvantagem, respectivamente. E diante desse cenário, parte de Flávio a iniciativa de mencionar o seu preço para uma eventual desistência durante uma coletiva de imprensa no último domingo, dia 7 de dezembro, após participar de um culto evangélico. Ele afirmou o seguinte: imagina qual é o preço para eu abrir mão da minha candidatura. Quero que vocês reflitam sobre isso. Tem uma possibilidade de eu não ir até o fim, mencionando aí em relação à disputa presidencial de 2026. Ele fala que eu tenho um preço para isso, eu só vou falar isso amanhã, que no caso é hoje, nesta segunda-feira, dia 8. E questionado se a anistia seria uma dessas moedas de troca, ele respondeu: não é só isso, tem que dar mais, mas é por aí, vocês, imprensa, estão indo bem. E Flávio também aproveitou para cobrar, mais uma vez, os presidentes da Câmara, Hugo Mota, e do Senado, Davi Alcolumbre. Segundo ele, os dois teriam prometido levar essa questão da anistia aos respectivos plenários. Abre aspas. Eu espero que a gente paute esta semana a anistia. Espero que os presidentes do Senado e Câmara cumpram o que prometeram para nós. Agora também temos aqui um texto, uma análise da Maria Cristina Fernandes ao Valor Econômico. Numa Brasília que busca blindagem, quem a perdeu fixa preço. Bolsonaro inverte o jogo e mostra que a unidade da direita deveria interessar mais a quem ainda não perdeu a sua liberdade. E Flávio, fora da disputa ao Senado, no Rio, animaria da direita à esquerda. Filho de Bolsonaro tem reeleição considerada tranquila. E sem ele na corrida, as 2 vagas à casa ficam mais concorridas.
E falando aqui sobre a pesquisa Datafolha, 54% acreditam que Bolsonaro quis fugir ao danificar a tornozeleira. 33% vem surto. Esse episódio aconteceu em 22 de novembro, quando o ministro Alexandre de Moraes, do STF, decretou a prisão preventiva do ex-presidente. E Planalto espera que recesso acalme crise com o Congresso. A aposta é de ânimos renovados após as festas. E Davi Alcolumbre fez acenos a Lula em evento no Amapá. Inclusive, temos aqui um texto também de César Felício. Turbulência institucional é permanente desde 2022. Impasse sobre o orçamento está na raiz de conflitos entre os poderes. E ainda, o Congresso prevê votar projeto que muda a lei de impeachment nesta semana. O projeto de Rodrigo Pacheco prevê que cidadãos comuns peçam impeachment de magistrados, desde que reúnam apoio de ao menos 1% da população. E no Judiciário, temos aqui esta matéria que o ministro do STF, o Dias Toffoli, viajou a Lima com o advogado do caso Master. Torcedor do Palmeiras, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, viajou para a final da Taça Libertadores em Lima, no Peru, em um jato particular ao lado de Augusto de Arruda Botelho, advogado de um dos envolvidos no caso do Banco Master. As investigações estão no STF sob a relatoria do próprio ministro Dias Toffoli. Esse episódio foi revelado pelo colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo. Procurado por meio da assessoria de comunicação do STF, Dias Toffoli não comentou sobre este assunto. E Botelho também foi procurado e não se manifestou até o momento. E o jornal apurou que o caso Master foi distribuído ao ministro Toffoli no mesmo dia da viagem, a sexta-feira, 28 de novembro, véspera da partida da qual o Flamengo saiu vencedor. E o voo, levando o ministro, o advogado, teria sido pela manhã, enquanto o sorteio que deu a Toffoli a relatoria no caso Master à tarde. Aqui nos informa que ex-secretário nacional de Justiça do Ministério da Justiça e Segurança Pública do governo Lula, Augusto de Arruda Botelho, é advogado do diretor de compliance do Master, o Luiz Antônio, que foi preso na mesma operação que o dono do banco, Daniel Vorcaro. Eles e outros executivos da instituição financeira foram soltos na noite de 28 de novembro por uma decisão da desembargadora Solange Salgado da Silva, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Na quarta-feira, dia 3, Toffoli determinou que novas decisões no caso envolvendo o Banco Master devem passar pela Corte. Segundo o entendimento do ministro, a menção ao parlamentar atrai a competência do caso para o Supremo Tribunal Federal. E governo tem proposta paralela para a escala 6x1. E no Rio de Janeiro, Cláudio Castro e governistas querem distância de prisão de Rodrigo Bacelar. A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro deve votar nesta segunda-feira se o presidente da casa continua ou não na prisão. E esses foram os principais destaques das capas dos jornais aqui do nosso país. E lembrando a você que às 10 horas estarei aqui de volta apresentando o segundo bloco de notícias da manhã da TV da Transparência. Até daqui a pouco. Olá, estamos iniciando o nosso segundo bloco de notícias da manhã aqui da TV da Transparência. Hoje é segunda-feira, dia 8 de dezembro de 2025. Vamos dar início aos destaques que estão no site do jornal O Globo. Temos aqui o destaque para as despesas. Escalada de gastos do governo fora da meta fiscal supera 170 bilhões de reais. Arcabouço introduziu o limite para despesas, mas os itens de fora da conta corroem a credibilidade da política fiscal. Falando agora sobre as eleições do próximo ano, Flávio Bolsonaro nega candidatura experimental e minimiza silêncio de Tarcísio. Ele diz que não vai cobrar.
O senador participou de primeiro ato como pré-candidato em Brasília nesse fim de semana. Em entrevista, ressaltou o papel do governador no palanque de 2026 em São Paulo. Aqui diz que o senador Flávio Bolsonaro afirmou que a escolha do pai, do Jair Bolsonaro, pelo seu nome para concorrer à presidência da República foi muito consciente e cravada. Anteriormente, outras 4 vezes. E, numa entrevista, o pré-candidato negou que sua candidatura seja experimental e destacou que só vai desistir do pleito caso o pai fique livre nas urnas. Ele afirmou o seguinte na entrevista à Record: "Não tem balão de ensaio. Não tiro o meu nome a não ser na condição de justiça com Bolsonaro e com milhões de brasileiros que estão sofrendo. Eu que, na verdade, segurei esse tempo todo, falava: pai, você tem que ter a convicção do que está fazendo." E ele disse ter a convicção. O trabalho que eu fiz foi conversar com o máximo de pessoas que pude antes disso se tornar público. Foi da forma que tinha que ser. E aqui nos explica que desde sexta-feira, bolsonaristas já ventilavam nas redes sociais que o lançamento de Flávio poderia fazer parte de uma estratégia para livrar Bolsonaro da prisão. A ideia é que o Centrão seja flexível para endossar uma proposta mais ampla de perdão em troca de uma união da direita, com a candidatura do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Aqui explica que o chefe do executivo estadual é considerado o postulante mais competitivo para enfrentar Lula, que espera buscar a reeleição. E ainda falando sobre a entrevista, Flávio disse que seu nome é altamente competitivo e afirmou que pesquisas elaboradas antes da confirmação da pré-candidatura não valem absolutamente nada. Ele ressaltou que Tarcísio terá um dos papéis mais importantes na disputa pelo Planalto. Ele afirmou que São Paulo é o maior colégio eleitoral do Brasil, é o estado com maior importância em questão de PIB, em geração de empregos, é uma potência. O orçamento de São Paulo só fica abaixo do orçamento da União. E o Tarcísio é um craque. Tarcísio é o camisa 10 dessa seleção, desse time que nós temos. Inclusive, Flávio disse ainda que a reação de Tarcísio ao saber que o senador havia sido indicado por Jair Bolsonaro foi positiva e minimizou o silêncio adotado pelo governador de São Paulo. A este respeito, ele ressaltou o seguinte, o Flávio Bolsonaro: "Não vou ficar cobrando do Tarcísio que ele se manifeste publicamente, porque ele já falou por várias vezes e várias vezes que o objetivo dele é ser candidato à reeleição no governo de São Paulo." E aqui também temos uma entrevista com o senador Everton Rocha, ele que é o relator de projeto que atualiza regras para a deposição de autoridades. Ele afirmou o seguinte: "Se o Supremo Tribunal Federal insistir, o Senado terá de votar nova lei do impeachment." Ele avalia que houve uma precipitação da Corte ao se debruçar sobre o tema e diz que crise não ajuda a análise da indicação de Messias ao Supremo. E o outro assunto também em destaque de hoje, na política, Ciro Nogueira vai ao Paraná para tentar desfazer candidatura de Moro e selar aliança com Ratinho Júnior. Decisão ocorre após debandada na Federação União e PP. Já um outro assunto, em reação ao STF, relator apresenta texto de projeto que atualiza a lei do impeachment. Relator do texto diz que a decisão de Gilmar Mendes força o Senado a mudar a legislação. Já neste carrossel de imagens de hoje, temos aqui um destaque. Confira 26 apostas que prometem dar o que falar no verão do próximo ano, em 2026. E ainda, trabalhar em casa faz bem para a saúde? E o novo estudo revela a resposta. De acordo com o novo trabalho, o home office melhora a saúde mental das mulheres mais do que a dos homens. E ainda, falando sobre o futebol brasileiro, aqui diz de gol que Pelé não fez a torpedo fora da área. Confira os gols mais bonitos de 2025. E ainda sobre a alimentação,
Temos aqui um destaque na área da saúde sobre a glicose. Os 6 alimentos que evitam o aumento de açúcar no sangue. É essencial ter níveis elevados de fibra, uma vez que o composto retarda a digestão e tende a absorver o açúcar do corpo. E além da Biblioteca Mário de Andrade, relembre outros casos de roubos de arte aqui no nosso país. Agora temos aqui um assunto em destaque na editoria do Rio de Janeiro. Espero um dia poder me reencontrar com ele. Tomara que seja no céu, diz pai de jovem de traficante morto. Aqui nos diz que as memórias de Luciana e Roberto, são nomes fictícios aqui na matéria, se completam quanto à breve vida do filho, morto pela Polícia do Rio aos 18 anos durante uma operação. No início da relação entre os dois, ambos usavam drogas e brigavam frequentemente. E a criança, ou o menino, assistia a tudo. E após a separação, aqui nos diz que a mãe ficou um longo período em situação de rua e não conseguiu acompanhar o início da adolescência do menino. Aqui diz que o pai se casou outra vez e, junto à nova companheira, criou o garoto e seus irmãos. E Luciana não sabe como o filho começou no tráfico, mas lembra que a primeira passagem dele pelo Departamento Geral de Ações Socioeducativas, DEGASE, aos 15 anos foi decisiva. Segundo ela, após 3 meses de internação, o garoto saiu de lá graduado e composto no grupo do Comando Vermelho, que dominava a região de Guadalupe, na zona norte carioca, onde moravam. E essa matéria aborda que perfil de adolescentes nesse DEGASE revela que 76% são do CV e que a reincidência é comum. Agora, um outro assunto, falando agora sobre um acidente no Rio de Janeiro. Desabamento de sobrado no Catete deixa ao menos 17 feridos. Estrutura na esquina das ruas Bento Lisboa e Tavares Bastos ruiu durante a madrugada desta segunda-feira. Temos aqui uma outra matéria, também falando aí sobre o Rio de Janeiro. Não tô aqui para entregar colega. Disse Bacelar sobre não avisar autoridades que TH Joias estava tirando coisas da casa na véspera de operação. O presidente da Alerj prestou depoimento na Polícia Federal após a prisão na última quarta-feira. Aqui nos diz que durante um depoimento na sede da Polícia Federal no Rio, o presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, Rodrigo Bacelar, foi questionado sobre não ter comunicado às autoridades que Diego Raimundo dos Santos Silva, o TH Joias, estava retirando itens de sua residência na véspera da operação. Essa pergunta foi feita em razão de um vídeo enviado por TH Joias ao presidente da Alerj, mostrando um freezer cheio de carnes e mencionando não ter como levar. Em resposta ao delegado, Bacelar afirmou: "Não estou aqui para entregar colega, não estou aqui para proteger colega também que fez nada errado." O depoimento foi revelado pelo Fantástico nesse domingo. Aqui nos explica que a Polícia Federal passou a investigar um possível vazamento da operação após encontrar a casa de TH Joias no dia 3 de setembro, com indícios de fuga às pressas. O deputado foi preso no mesmo dia, em outro endereço, na Barra da Tijuca. E ao analisar o material do telefone do parlamentar, a polícia identificou elementos que sugerem que Bacelar não apenas teria informado sobre a operação, como também orientado o TH Joias a destruir as provas. E durante o depoimento exibido pelo Fantástico ontem, domingo, o delegado questionou o seguinte, abre aspas, diante dessa informação de que um parlamentar ali eventualmente seria objeto de uma operação e que ele estava, eventualmente, retirando coisas do imóvel, o senhor procurou alguma autoridade para dar essa notícia, fecha aspas. E após Bacelar admitir que não avisou nem a Polícia Civil, nem o Ministério Público do Rio, o delegado insiste, vendo que possivelmente seria a frustração do cumprimento de uma ordem judicial, o senhor não calhou de avisar? Temos aqui, agora mudando de assunto,
um destaque para a política. Aqui diz que grupo ligado à União Brasil migrou do Rio Previdência para fundo de Itaguaí e pagou mais de R$1 bilhão ao Banco Master. Após passar por instituto do governo estadual, a advogada assumiu a entidade de município da Baixada Fluminense, que fez novos aportes. Aqui nos diz que dirigentes que passaram por 2 institutos de previdência no estado do Rio participaram da aquisição de mais de R$1 bilhão em papéis do Banco Master, cujos donos são investigados pela Polícia Federal por gestão fraudulenta. E os aportes entre novembro de 2023 e julho de 2024 partiram do Rio Previdência, que representa os aposentados inativos do governo estadual e do Fundo de Previdência de Itaguaí, e ocorreram sob gestões ligadas ao partido União. E ainda aqui no site do Jornal Globo, temos aqui um destaque para a CNH. O governo vai anunciar a renovação automática para bom condutor. Essas mudanças passaram pelo CONTRAN e entram em vigor nesta semana, segundo o ministro dos Transportes. Aqui nos diz que o ministro dos Transportes, que é o Renan Filho, disse que as novas regras para a obtenção da Carteira Nacional de Habilitação, a CNH, vão passar a valer nesta semana. E entre as mudanças mais significativas está o fim da obrigatoriedade de fazer aulas em autoescolas, etapa que até hoje era padrão no processo de formação de motoristas. Em entrevista ao G1, Renan Filho afirmou que o governo vai lançar o aplicativo CNH do Brasil amanhã, terça-feira, dia 9 de dezembro, em cerimônia no Palácio do Planalto. E depois disso, as novas regras devem ser publicadas em edição extra do Diário Oficial da União. A partir desse registro, começam a valer imediatamente. E aqui diz que o ministro destacou ainda que o governo vai anunciar a renovação automática e gratuita da CNH para os bons condutores. O motorista receberá este selo e terá direito ao benefício se não tiver nenhum ponto de infração na carteira registrado no ano anterior à renovação da CNH, e não haverá alteração no prazo de renovação do documento. E aqui, o ministro Renan Filho ressalta o seguinte: se não comete infração de trânsito, você não precisa que o Estado te dê trabalho. Se você está dirigindo bem, é sinal de que você não precisa de exame novo. Se não levou ponto, sinal que não está cometendo infração. E se você está dirigindo e não cometeu nenhuma infração, não tem sentido. É só para levar o cidadão ao órgão público novamente. E ainda de acordo com o Ministério dos Transportes, a reformulação busca reduzir custos e tornar o processo mais acessível em um cenário que, segundo os dados oficiais, cerca de milhões de brasileiros dirigem sem habilitação. E ainda para o governo, essa flexibilização pode diminuir o número de pessoas que dirigem sem carteira e ampliar também o acesso à formação. Além dos 20 milhões de condutores irregulares, outros 30 milhões de brasileiros têm idade suficiente para obter a CNH, mas que ainda não iniciaram o processo, segundo a Secretaria Nacional de Trânsito, a Senatran. Temos aqui um outro assunto, agora falando aí de um assunto internacional. Dias com videogame, shopping Dasha. Um ano após fuga da Síria, Assad vive protegido em Moscou como peça de barganha de Putin. Longe dos olhos do público, o ditador deposto angariou fortuna antes de deixar o poder, contrastando com a imagem de homem do povo do passado. Temos também outros destaques, como a comunidade LGBTQIA+, transformou o xingamento misógino em afirmação coletiva que está na novela das 9. E também sobre saúde, novas pesquisas dizem que sim, o café pode retardar o envelhecimento, mas apenas da quantidade certa. O consumo de até 4 xícaras por dia de café foi associado ao envelhecimento celular mais lento em pacientes com certas doenças mentais.
Temos um outro assunto que Zelensky se reúne com líderes europeus após Trump Jr. sugerir que Estados Unidos podem abandonar guerra na Ucrânia. Encontro com o Reino Unido, França e Alemanha ocorre em meio a pressões do governo Trump para que Kiev ceda território à Rússia. Um outro assunto também diz que negociação com os Estados Unidos dá projeção inédita a chanceler Mauro Vieira. Sem romper sintonia com Celso Amorim, o diplomata amplia a visibilidade ao assumir função delicada: manter bom relacionamento com o secretário de Estado americano. Agora, sobre política, temos aqui o resultado da pesquisa Datafolha. 54% acham que Bolsonaro tentou fugir ao danificar tornozeleira e 33% acreditam em surto. Versão do ex-presidente tem maior apoio entre ricos e nas regiões Sul e Norte e Centro-Oeste. Também temos aqui o assunto para o mercado ilegal. Crime organizado tem armas mais novas e mais modernas, diz estudo. Aumento de apreensões de pistolas semiautomáticas de calibre 9mm revela novo perfil da arma do crime, segundo o mapeamento inédito do Instituto Sou da Paz. Também temos aqui na área da política, Flávio Bolsonaro admite que pode abandonar candidatura, mas afirma: eu tenho um preço para isso. O senador participou de primeiro ato como pré-candidato em Brasília. Pesquisa Datafolha mostrou que só 8% dos eleitores consideram que o parlamentar deveria ser o nome escolhido por Bolsonaro para as eleições. E Merval Pereira escreve em sua coluna o seguinte: quem substituirá Tarcísio? Assim como Bolsonaro, o senador Flávio não tem experiência de gestão de coisa nenhuma. E, diferente do pai, não tem votação própria. Depende do apoio dele para se eleger qualquer coisa. E agora, próximo assunto é na editoria internacional. China mira em caças japoneses e aumenta a crise diplomática. Incidente se soma ao agravamento das relações após Japão sugerir resposta militar a um eventual ataque chinês a Taiwan. E no Rio de Janeiro, empresária que dirigia mesmo sem CNH atropela e mata uma idosa em Icaraí. Alvo de investigação da polícia, a Gabriela Castellani Pinto é casada com o secretário de Esporte e Lazer da Prefeitura de Niterói. A vítima tinha 89 anos e, infelizmente, não resistiu e morreu no local. E aqui a imagem aí da empresária Gabriela Castellani Pinto, que é casada com Luiz Carlos Galo, um vereador com 9 mandatos em Niterói, e ela que foi a responsável aí pela morte desta idosa. Um outro assunto também para a política: após pesquisa desfavorável, insatisfação do Centrão, Flávio sinaliza desistir de candidatura e elogia Tarcísio de Freitas. Agora, outro assunto é sobre as manifestações que aconteceram no Brasil ontem, domingo. Cartazes, mulheres deitadas no chão e pais de meninas. Atos contra o feminicídio mobilizam 90 cidades do país. Na capital paulista, muitos homens, crianças e mulheres de todas as idades levaram cartazes com frases como "nenhuma menos" e "parem de nos matar". Aqui nos diz que a escalada de casos de feminicídio no Brasil motivou protestos em ao menos 90 cidades das 5 regiões do país, incluindo 24 capitais e o Distrito Federal, convocados pelo movimento Levante Mulheres Vivas. Em São Paulo, onde houve a maior adesão, a manifestação na Avenida Paulista contou com a participação de 9,2 mil pessoas. Isso de acordo com os dados do Monitor do Debate Político do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, CEBRAP, em parceria com outra ONG. A primeira-dama Janja da Silva compareceu ao ato realizado em Brasília.
Já um outro assunto, na tecnologia, de símbolo da euforia da IA, há motivo de cautela, porque o mercado virou contra a OpenAI. Mudança de humor em Wall Street, derrubações ligadas à criadora do ChatGPT impulsionam empresas do ecossistema do Google em meio a dúvidas sobre custos, financiamento e competitividade tecnológica. Já no Rio de Janeiro, a LERJ vota hoje se mantém Rodrigo Bacelar preso. E saiba como será esse rito. Destino do deputado começa a ser traçado em uma reunião fechada pela manhã dos 7 membros da Comissão de Constituição e Justiça. Com votações previstas para hoje, a Assembleia Legislativa do Rio decide o destino político e a manutenção ou não da prisão do deputado estadual Rodrigo Bacelar, que é presidente da Casa, que desde a última quarta-feira é mantido em uma cela de 4 metros quadrados na Superintendência da Polícia Federal do Rio. A ordem do Supremo para prendê-lo foi expedida após investigação da PF apontar a suspeita de que o parlamentar vazou informações sobre a operação que, em setembro deste ano, prendeu o ex-deputado estadual Diego Raimundo dos Santos Silva, TH Joias, acusado de ser um braço político do Comando Vermelho. Em um caso de violência, um ataque a tiros na Barra da Tijuca deixa um ferido. Vítima seria um empresário de Curitiba que estava com a família passando perto de shopping. Como a gente observa nesta imagem, o carro onde estava a vítima com a família, com as marcas de tiro. Temos também um outro assunto na zona sul do Rio. Obra no mirante do Leblon esconde vista do cartão postal e pais questiona quem foi o gênio da prefeitura que aprovou isso. Segundo o prefeito, a obra será demolida até amanhã. Ele afirmou parte do princípio de que a intervenção foi autorizada pela própria administração municipal. Também temos que, sobre o mercado ilegal, que Rio lidera o uso de pistolas 9mm entre estados do Sudeste. Agora, outros assuntos. Temos aqui um destaque para Hollywood brasileira. Com 5.000 habitantes, cidade brasileira é cenário de produções de cinema e TV. Em cabeceiras, a população ainda vira artistas, com participações em filmes e novelas. Outro destaque, com Maria Gal, como Carolina Maria de Jesus, adaptação de Quarto de Despejo reconstrói a antiga favela do Canindé em estúdio. Agora, temos um outro assunto sobre bem-estar. Felicidade não é ter tudo, mas desejar o que importa, diz psicanalista. Especialista destaca que bem-estar está ligado ao desejo, propósito e relações significativas e não à busca por possuir mais. Também temos um outro assunto, também na área da saúde, dizendo que nem todo tremor na mão é doença. Tremores têm causas variadas, mas nunca surgem à toa. Quando observamos o contexto, a evolução e o padrão, transformamos um sinal inquietante em informação útil. Também nos esportes, Carlos Eduardo Mansur escreve: o balanço de Fluminense, Botafogo e Vasco. E Botafogo de David Ancelotti encerra ano com sinais de melhora, mas precisa de mais ambição em 2026. Ídolos colocam o Fluminense na fase de grupos da Libertadores e coroam impecável reta final de Brasileiro. E João Fonseca e Carlos Alcaraz estreiam possível rivalidade nas quadras. Também sobre negócios e finanças, recém-chegada BID disputa influência junto a Lula com as montadoras tradicionais. Também temos aqui um outro assunto que mistura de biocombustíveis na gasolina e no diesel não ameaça motor, mas exige mais cuidado com o carro. E em finanças, aqui diz que B3 passa a oferecer contratos do índice do medo para investidores a partir desta segunda-feira. E bancos viram motor da Bolsa no ano. Com queda da Selic
o setor sustenta rally em 2026? É um assunto da coluna Valor Invest desta segunda. Agora, nos assuntos internacionais, o partido governista Libre pede anulação total das eleições em Honduras. Em comunicado, declarou que não reconhece as eleições por ter a interferência do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Tenho esperança de contar com o apoio de Lula, diz candidato argentino na corrida pelo comando das Nações Unidas. Rafael Grossi, que é atual diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica, defende uma ONU mais conectada com a realidade. E aqui também diz que a ONU critica a apatia mundial e reduz plano humanitário diante de queda histórica nas doações. Cortes nas ajudas externas, em especial dos Estados Unidos, sob o governo Donald Trump, limitam a campanha de 2026 e deixam milhões sem assistência, diz subsecretário. E Tailândia lança ataques aéreos contra o Camboja após confrontos na fronteira. Um soldado tailandês foi morto e vários outros ficaram feridos em meio ao combate. Um outro assunto também no site do Jornal Globo, aqui diz que brasileiros qualificados e cobiçados em Portugal criticam tratamento da imigração. Crise de mão de obra na tecnologia da informação encontra saída nos profissionais do Brasil, que mesmo contratados sofrem com a burocracia nos processos de regularização. E Romário participa de série que documentam sobre bad boys do futebol carioca nos anos 90. Temos também o texto de Anselmo Góes, em sua coluna ele escreve que a empresa é condenada por recusar a inclusão de nome de cliente trans em cadastro. Qualicorp, administradora, manteve o chamado nome morto por quase um ano, mesmo após diversas solicitações. Aqui diz que a 7ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Rio condenou a Qualicorp, administradora de benefícios, por se recusar, de forma reiterada, a atualizar o cadastro de um cliente trans com seu nome e gênero já retificados no Registro Civil. Já no site do Correio Brasiliense de hoje, lei do impeachment entra na ordem do dia do Legislativo. Aqui nos diz também que a atualização da lei do impeachment será tema da CCJ na quarta, dia 10 de dezembro. E família teme transferência do caso Maria de Lourdes para a Justiça Militar. E arma de militar assassinada em quartel é encontrada. E o que se sabe também sobre o feminicídio de militar dentro de um quartel. E falando sobre feminicídio, ato reúne milhares no Distrito Federal por fim da violência contra a mulher. Inclusive, a ministra Esther Dweck fala o seguinte sobre o feminicídio: precisamos ampliar nossa capacidade de intervir. No Rio de Janeiro, desabamento de prédio no Catete deixa 16 feridos. No Rio, imóvel residencial ruiu durante a madrugada na Zona Sul e bombeiros trabalham entre os escombros. E Distrito Federal registra a menor abstenção do país na CNPO 2. E no Boletim Focus, o mercado reduz projeção de inflação e eleva PIB em 2025. E aqui no Direito do Consumidor de hoje, temos um destaque para os chatbots, o dilema de ser atendido por um robô. Agora sobre a homenagem, temos aqui o Prêmio JK, reconhecimento para quem faz Brasília. Isso porque o Correio lançou o prêmio para quem faz Brasília brilhar, que no caso é o próprio Prêmio JK. Na previsão do tempo, semana começa com nebulosidade e alerta para chuvas intensas. E sobre saúde, temos aqui um destaque para a vacinação, que é a principal prevenção contra meningite. Aqui diz que os casos de meningite voltaram a crescer no país,
com mudanças no perfil da doença e aumento das formas bacterianas mais graves. Os profissionais alertam que diagnóstico rápido e a vacinação essenciais para evitar mortes e sequelas severas. Também temos aqui um outro assunto sobre nutrição, dicas para o equilíbrio perfeito no fim de ano. Os nutricionistas dão dicas de como aproveitar as festas de fim de ano, sem exageros na bebida, na comida e também sem culpa. Já sobre esportes, Raíssa Leal conquista tetra no Skate Street, em São Paulo, aos 17 anos de idade. Nas eleições do próximo ano, Flávio diz que candidatura tem possibilidade de não ir até o fim. E domine as regras de conduta para as festas corporativas neste fim de ano. Também sobre finanças, 13º divide a estratégia de brasileiros, segundo pesquisa. Também falando sobre economia, o Banco Central deve manter juros em 15% no último Copom do ano. Aqui diz que o consenso do mercado é de que, na última reunião do ano do Copom, decisão do colegiado será pela manutenção da Selic em 15% anuais. Analistas aguardam alguma sinalização no comunicado do início do ciclo de corte de taxa básica em 2026. Também no Brasileirão, Inter vence, resultados paralelos ajudam e escapa do rebaixamento. Agora, no caderno de cidades, temos um assunto para trânsito. Em poucas horas, sinistros de trânsito deixam 3 pessoas feridas no Distrito Federal. Temos também um outro assunto sobre gastronomia. Conheça os pratos do Botecar 2026. Já sobre infraestrutura, mais de 50% dos moradores viviam em ruas sem pavimentação. Endereços em Sobradinho terão energia suspensa nesta segunda. E o Ministério Público realiza cantata de Natal na penitenciária feminina, lá no Distrito Federal. E Justiça bane facção brasiliense dos estádios por 5 anos no país. E a Escola de Música de Brasília lamenta a morte de musicista vítima de feminicídio. Também falando sobre violência contra a mulher, quem é um empresário rural preso por estupro, ameaça e golpes. O José Neiton Gomes Melo, de 54 anos, foi preso na manhã de sexta-feira, dia 5 de dezembro. As investigações apontam que o homem dopava e agredia sexualmente as mulheres vulneráveis. E sobre o emprego, agências do trabalhador abrem 760 novas vagas nesta segunda-feira. Também temos aqui um obituário no Correio Brasiliense que o mestre Hu é enterrado em Brasília nesse domingo, que no caso foi ontem. Já sobre alguns destaques para o esporte, Grêmio goleia rebaixado, Sport se garante na Sul-Americana. E Vitória vence o São Paulo e garante permanência na Série A. Palmeiras vence de virada e rebaixa o Ceará na última rodada. Na política, Alcolumbre afaga Planalto após dias de tensão. Isso em evento lá no Amapá. Aqui diz que, em meio ao desconforto causado pela indicação de Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal, o Senado agradece apoio do governo durante a entrega do Centro de Radioterapia no Amapá. E também temos aqui a informação que o Congresso ensaia pacote em resposta ao STF. Propostas são represálias à decisão do decano Gilmar Mendes de blindar magistrados. E um dos textos prevê a atualização da lei do impeachment e o outro pretende alterar os critérios da escolha de integrantes da Corte e instituir mandato fixo para os ministros. E Bolsonaro reclama de dores de cabeça por barulho na Polícia Federal. Sobre a CPMI do INSS, o que se sabe sobre as acusações contra Lulinha na CPMI do INSS. E no Senado, a atualização da lei do impeachment será tema da CCJ.
E antes de darmos continuidade com os destaques do Correio Brasiliense, faremos aqui um rápido intervalo. TV da Transparência, o seu veículo em defesa da cidadania plena. Agora, o governo do Ceará conta com a ferramenta Meu Celular para ajudar a recuperar seu celular ou tablet perdido, furtado ou roubado. Basta se cadastrar em meucelular.sspds.ce.gov.br, preencher as informações pessoais e o e-mail do seu aparelho. Em caso de perda, roubo ou furto, crie um alerta no site, que entraremos em ação. Governo do Estado, cuidar das pessoas, avançar o Ceará. As principais informações do Brasil você tem diariamente na parte das manhãs de segunda a sábado, aqui na TV da Transparência. Mais segurança nas ruas para proteger os cearenses. O governo do Ceará trabalha todos os dias para combater a criminalidade em todo o estado. Já são mais de 3 mil novos profissionais de segurança e mais de 2 mil novas vagas em concursos para delegados e investigadores da Polícia Civil e para a Polícia Militar e Bombeiros. A estrutura também cresceu. Novas bases do raio, mais delegacias e viaturas reforçando o policiamento nas ruas. Foram entregues cerca de 3.900 armas e mais de 12 mil equipamentos para apoiar as operações no dia a dia. E com o programa Meu Celular, cerca de 9 mil celulares já foram recuperados. É um trabalho estratégico com inteligência, tecnologia e novas operações. O governo do Ceará não para e segue firme trabalhando para combater a criminalidade e proteger os cearenses. Dando continuidade aos destaques do Correio Brasiliense, temos aqui um assunto para o Brasil. Dino marca julgamento do caso Marielle para fevereiro. Sobre a inclusão social, de acordo com uma pesquisa, filhos do Bolsa Família rompem ciclo da pobreza. E corrida do ouro se intensifica em 2025 e ameaça Iriri. Já no Guarujá, militar sofre assalto, persegue e mata suspeito. E na saúde, Brasil dobra o uso de PrEP e reforça ações de prevenção. Temos aqui alguns destaques para a economia. 270 empresas abertas representam 18% do PIB brasileiro. E Banco Central deve manter juros em 15% no último Copom do ano. E Nubank sobre Febraban. Não vamos ficar respondendo ataques. Em nota, a Fintech diz que já apresentou sua posição e dados baseados em sua trajetória de sucesso e na satisfação de mais de 110 milhões de clientes. IMAPA participa de operação para coibir produtos veterinários desviados para uso ilegal. Mais de 2.000 frascos de cetamina que seriam usados indevidamente para gerar lucro ilícito foram apreendidos pelo Ministério da Agricultura e Pecuária. Agora, nos assuntos internacionais, Musk diz que a União Europeia deveria ser abolida após multa imposta ao X. Na Venezuela, governo Maduro reconhece morte de opositor e centenas de documentos são danificados por vazamento de água lá no Museu de Louvre. Aproximadamente 400 documentos foram afetados, incluindo revistas de egiptologia e documentação científica. Sobre a guerra no leste europeu, Trump afirma que Zelensky não está pronto para a proposta de paz dos Estados Unidos. Temos aqui outros assuntos sobre educação em carreira. Conheça a escola voltada para o empreendedorismo e como se preparar para o concurso da Câmara dos Deputados. E confira a lista com 56 concursos abertos e 16.960 vagas no país. Também sobre estágios, agências e empresas oferecem 760 vagas de emprego. Falando sobre ciência e saúde, escudo de proteção de Chernobyl
perdeu função de segurança. E como ativar a gordura marrom, que ajuda a queimar as calorias. Também temos aqui uma matéria sobre a curiosa ligação entre o Batman e o altruísmo, aqui falando sobre a psicologia comportamental e como o Peru transformou desertos em um centro de produção. Agora, temos aqui um primeiro destaque na Folha de São Paulo. Pré-candidato ao governo de Minas Gerais é estrela de evento organizado por economista. O Gabriel Azevedo participou de encontro promovido por Marcos Lisboa. E a direção do PT defende o Ministério da Segurança Pública e ignora Flávio. O partido de Lula diz que tema da segurança virou questão nacional incontornável. Especialista do PT pede a expulsão de prefeito que defendeu a operação que deixou mais de 120 mortos no Rio. Benedito Mariano foi coordenador do programa de Lula para a segurança. E deputada do PT sugere ao STM perda de patente de Bolsonaro por trama golpista. Além do ex-presidente, essa medida inclui Augusto Heleno, Garnier, Paulo Sérgio Nogueira e Braga Neto. E Messias ganha espaço na oposição e deve ter votos até mesmo no PL. A avaliação é que ele conseguiu furar resistências em bancadas antes refratárias na semana passada. E Flávio absorve capital digital de Bolsonaro no WhatsApp. Em grupos da direita, apoiadores de Jair defendem filho senador como presidencial em 2026. E a aliança com o PT na Paraíba fica em risco e aumenta tensão entre Mota e Lula. Desentendimentos no plano federal e no estado ameaçam a relação entre Câmara e Planalto. E pareceristas entregam cargos na Lei Rouanet de São Paulo e apontam desrespeito da gestão Nunes a edital. A Secretaria de Cultura afirma que não há qualquer forma de favorecimento a projetos no PROMAC. E, na pesquisa Datafolha, para 54%, Bolsonaro quis fugir. E 33% culpam surto por dano à tornozeleira. Lembrando que o ex-presidente teve a sua prisão decretada de maneira preventiva em 22 de novembro, após danificar aparelho de localização. Agora, no site do Estado de São Paulo, temos aqui primeiro uma matéria em destaque. Com quase 7 anos, inquérito das fake news segue aberto no Supremo por tempo indeterminado. A ala do tribunal avalia que o instrumento é importante para combater eventuais novos ataques à corte, proteger as instituições e a democracia. Temos aqui, na seção de opinião do Estado de São Paulo, primeiro texto, diz que o Supremo está com medo. Com liminar sobre lei do impeachment, o STF afirma em essência que precisa se proteger. Um disparate. E sobre a fábula de Lula, o presidente diz que não houve corrupção na Petrobras e teima em fazê-lo investir no que já deu prejuízo. Já um terceiro texto de opinião alerta na CVM e no BC. Rinha política desfalca ainda mais a CVM e trata indicações para diretorias no Banco Central. Já no Judiciário Brasileiro, temos aqui o primeiro assunto que é para a Rádio Justiça. Debate sobre o Dia da Justiça é destaque nesta segunda-feira. Inclusive, o programa Regra do Jogo destaca a decisão judicial que tornou Bruno Henrique, que é o atacante do Flamengo, réu por estelionato. Supremo condena 5 ex-integrantes do comando da Polícia Militar do Distrito Federal por omissão nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. No julgamento, realizado em sessão virtual, a primeira turma absolveu 2 dos denunciados pela Procuradoria-Geral da República. E a STF invalida regras do zoneamento ecológico econômico do bioma amazônico do Maranhão. O plenário considerou que lei maranhense, ao restringir o conceito de florestas, fragiliza a proteção do meio ambiente. Ainda no Judiciário,
confederações contestam substituição de índice de correção de depósitos judiciais. Aqui nos diz que lei federal e normativo do Ministério da Fazenda substituíram taxa Selic pelo IPCA em processos que envolvam a União. E o Dia da Justiça suspende expediente no STF na segunda. Os prazos processuais ficam automaticamente prorrogados. E presidente do STF se reúne com o líder da Suprema Corte Argentina para reforçar diálogo institucional. Na reunião que aconteceu na última sexta, dia 5, o ministro Edson Fachin ressaltou que a consolidação de redes de diálogo e de uma plataforma conjunta de decisões fortalecerá a atuação das Cortes Supremas do Mercosul. Temos também um outro assunto, que o STF inicia julgamento do núcleo 2 da tentativa de golpe de Estado nesta terça, amanhã, dia 9 de dezembro. Aqui nos informa que a primeira turma vai analisar acusações contra 6 réus sobre elaboração da minuta do golpe e articulação para impedir o voto no Nordeste em 2022. E sentenças definitivas de juizados especiais, baseadas em norma invalidada pelo Supremo, podem ser questionadas por petição. Caso concreto envolveu decisões que estenderam gratificação a professores com base em entendimento posteriormente afastado pelo Supremo Tribunal Federal. Já na Agência Brasil de hoje, temos aqui um destaque internacional. Enviado dos Estados Unidos diz que acordo de paz na Ucrânia está próximo. Trump afirma que acabar com o conflito é uma de suas metas. E na saúde, população jovem apresenta o maior risco de suicídio. Entre mulheres indígenas, o risco aumenta, diz o informe epidemiológico. Outro destaque de hoje, CNU ocorre sem problemas, 80% dos candidatos comparecem à prova. E basta o feminicídio, é o grito do levante de mulheres em São Paulo. Aqui diz que essa mobilização reuniu milhares de homens e mulheres lá na Avenida Paulista. Sobre esportes, Fortaleza e Ceará são rebaixados na última rodada do Brasileirão 2025. Inter e Vitória contam com resultados paralelos e seguem aí na elite. E mulheres protestam lá no Rio de Janeiro e pedem a maior presença do Estado. Aqui diz que a agente da educação afirma que ainda carrega marcas dos tiros que levou. E ministras exaltam a luta das mulheres em ato contra o feminicídio. Esse protesto foi convocado por organizações da sociedade civil. Em Brasília, também temos aqui mais manifestações. As mulheres denunciam feminicídios e omissão do Estado. Atos foram convocados em pelo menos 9 capitais do país. Temos aqui uma outra matéria. Papa diz que a paz é possível e destaca o papel do diálogo interreligioso. Leão XIV citou como exemplo a sua viagem à Turquia e ao Líbano. E Netanyahu discutirá com Trump a segunda fase do plano para Gaza. As negociações deverão ocorrer no fim deste mês. E Raíssa Leal é tetracampeã do Super Crown em São Paulo aos 17 anos de idade. E STF volta a julgar marco temporal na próxima quarta. Corte vai ouvir sustentações orais das partes envolvidas. E Congresso entra na reta final de atividades do ano. Na terça será promulgada a PEC da isenção do IPVA. Também temos aqui na área da cultura que projeto retrata múltiplas religiosidades do povo afro-brasileiro. Também no esportes, o Brasil é campeão mundial de futsal feminino. E vacinação contra vírus sincicial imuniza cerca de 600 gestantes lá em São Paulo. Esse número foi alcançado no primeiro dia de imunização.
E 7 anos depois, Brumadinho ainda vive adoecimento e segurança, que é uma matéria para o meio ambiente. Um estudo da UFMG aponta danos ambientais e perdas econômicas duradouras. E por último, Luiz Gonzaga é homenageado no especial de domingo da Rádio Nacional. O repertório traz músicas que marcaram a trajetória do rei do Baião. Esses foram os principais destaques dos sites, dos jornais aqui do nosso país. Muito obrigada a você que nos acompanha e fica mais uma vez o convite para que você continue acompanhando a programação completa aqui da TV da Transparência. Muito obrigada e até a próxima oportunidade.